Hoje eu vou entrevistar a professora doutora Priscila Lauscher Longo, e em nome do meu grupo. Primeiramente, eu queria agradecer por aceitar participar da entrevista para o trabalho Ciência por Elas. Tudo bem, Pri? Tudo bem, Laís? Eu que agradeço aí o convite e o interesse de vocês falarem sobre mulheres e meninas aí na ciência. É uma proposta bem legal. Eu posso começar com as perguntas? Claro. A primeira pergunta é: o que despertou o seu interesse pela ciência e o que motivou você a seguir por essa carreira? Eu acho que a ciência, ela está dentro de todo mundo. Quando a gente pensa, né, quem é um cientista? É aquela pessoa que não se conforma com as respostas já dadas. Então, eu acho que todo mundo, toda criança é um pouco cientista, quando, né, desde muito pequeno começa, por quê? Por quê? É porque tem curiosidade, porque o que ela vê não basta. E eu tive a chance, né, de estudar numa escola onde eu tive uma professora de ciências que respondia os meus porquês, e quando ela chegava no lugar que ela não conseguia responder, ela falava, é aí que o cientista entra, é aí que o cientista estuda. E então, desde muito pequena, eu não me dava por satisfeita com as respostas que a gente tinha. Muito legal. Como foi a sua trajetória acadêmica e profissional até você se tornar essa pesquisadora que você é hoje? Bom, então, né, desde criança ali, muito curiosa, e aí eu tenho que agradecer desde os meus pais que nunca disseram, ah, é assim porque é assim, né? Ou meus pais que sempre davam ali a oportunidade, né, quando a gente tinha interesse de estudar alguma coisa. Então, eu falo que eu tive a sorte realmente, né, de ter pais que entendiam, professores que também incentivavam, e uma professora de ciências maravilhosa, e acho que faz toda a diferença, né? Quando a gente tem um professor ali que inspira a gente. Depois um Uhum. professor de biologia no colégio, que também, né, sempre relacionava ali o que a gente estava estudando com o dia a dia. E quando eu fui prestar vestibular, eu tinha certeza que eu queria ser cientista. Era isso que eu queria, achava que eu ia trabalhar com genética, e aí eu optei por fazer biologia. Para isso, assim, para responder e para achar problemas, porque o cientista é isso também, né? Aquela pessoa que olha, fala, ah, já se sabe tudo isso, mas isso aqui ainda não sabe. Aham. Muito bom. É, Quais foram os principais desafios enfrentados por você como mulher na ciência ao longo dessa sua jornada? Acho que a gente tem aí o que a gente chama, né, de uma interseccionalidade. Então, eu sou mulher e cientista. E uma coisa, às vezes, esbarra na outra, né? Esbarra pelo lado bom, porque eu acho que as mulheres têm ali uma perseverança, um olhar detalhado, uma paciência, não querendo ser sexista, mas a gente foi educada a ter mais paciência, e para a ciência isso faz muita diferença, né? Um nível de organização que eu também acho que é pouco exigido dos meninos e das meninas é mais exigido, então isso para a ciência é muito bom. Mas aí é claro que a gente sempre barra, né, na nossa sociedade super machista, com aquela ideia de que cientista é homem. Então, se a gente, né, olhar nos livros, o que que a gente tem? Sempre cientistas homens, né? E cadê as mulheres? Parece que as mulheres não existiram, não fizeram ciência, né? Mesmo na história, você vai ler história do Brasil, sempre aparecem ali os homens. E cadê as mulheres? Né? Então, eu acho que a sociedade vem mudando, e aí a geração de vocês tem um papel fundamental nisso. Mas tem um trabalho americano, por exemplo, que mostra que até os 6 anos de idade, as meninas e os meninos acham que eles podem ser grandes cientistas, fazer novas descobertas. E a partir dos 6 anos, as meninas já acham que elas não podem, mas que os meninos podem. Então, a gente vai se acostumando com essa ideia de quem vai ser um grande cientista é um menino, quem vai ser um grande, né, vai descobrir alguma coisa que vai fazer diferença é um menino. Então, a gente tem que mudar isso, porque senão a gente esbarra com isso no nosso dia a dia, né? Então, é claro que em vários laboratórios que eu passei aí durante a minha carreira, tinha esse olhar diferenciado, sabe, para um cientista, para um pesquisador, do que para uma pesquisadora. Eu fiquei um tempo fora do Brasil. E eu senti isso também muito forte nos Estados Unidos. Então, não é só do Brasil, acho que é no mundo inteiro, as mulheres ainda encontram uma certa resistência, além daquilo que a gente, né, o papel esperado da mulher, que ela case, tenha filhos, fique em casa. Ninguém Então, espera que uma eu mulher acho seja que uma cientista. é o que falar, eu não vou poder levar o filho na escola. Então, o pai, o genitor, vai ter que levar. Ai, cadê a mulher? Cadê a mulher? Tá lá, tá batalhando, tá fazendo ciência, tá produzindo ciência. Então, acho que cada mulher que consegue esse papel e consegue mostrar para outras mulheres que sim, e para os homens também, né? Que sim, podemos ser cientistas tão incríveis quanto os homens, e que, na verdade, a ciência é feita de união, né? E esse sexismo, ele só prejudica o que a ciência tem a oferecer. Muito legal. É,
Como você vê o futuro da ciência em relação à inclusão de gênero? Você acha que isso vai mudar? Você acha que vai continuar assim por muito tempo, desse preconceito? Então, como eu disse, né, a geração de vocês tem um papel muito importante. Na minha geração, a gente não discutia isso, nunca. Eu acho que o que vocês têm feito de dizer, ó, somos mulheres, somos meninas, ou somos pessoas trans, a gente existe, a gente quer ter um lugar dentro da educação, e aí, dentro da ciência, ou dentro de qualquer outra área, né? Eu acho que a gente, como ser humano, tem que respeitar as escolhas, né? E entre essas escolhas, há de estudar, de se tornar um grande cientista, de produzir ciência. Quando a gente, né, vocês viveram aí a Covid, quando a gente vê o que a ciência foi capaz de fazer em tão pouco tempo, acho que é muito inspirador. Com certeza. É, para você, no seu pessoal, tem alguém ou alguma experiência que você viveu que inspirou você a ser cientista? É claro que a gente pode, né, dizer aí, grandes cientistas, mas eu acho que no nosso dia a dia as pessoas inspiram. Então, eu vou dizer a minha professora de ciências, que era uma mulher ali, uma professora de colégio, mas que estava sempre instigando a gente a olhar, olha quanto de ciência tem numa vacina, olha quanto de ciência tem, sei lá, na descrição do sistema reprodutor, olha quanto de ciência. E ela sempre dizia quantas pessoas trabalharam para a gente saber disso. Então, eu posso dizer que foi a Dona Rosa, minha professora de ciências. Ai, que lindo. Por último, qual mensagem ou conselho você deixaria para as meninas e jovens mulheres que desejam seguir nessa carreira de cientista? Que difícil isso, né? Mas vamos lá. Então, um conselho é que a gente tem que estudar, estudar muito, né? Nada vai cair no nosso colo. No Brasil, a gente, infelizmente, não tem o tanto de investimento em pesquisa quanto a gente tem em outros países. Então, não é uma carreira que vai ser simples, que vai ser fácil. Existe muita frustração. Então, a carreira de um cientista é pedir dinheiro, pedir fomento para fazer pesquisa e levar um não, pedir outro fomento e levar outro não. Mas aí, quando vem um sim, aí você tem dinheiro, aí você consegue fazer pesquisa, consegue ir para um congresso, mostrar os seus resultados. Então, é não ter medo. Não ter medo de levar não. Ah, eu vou pedir estágio para aquele professor, mas ele não me conhece. Tá bom, mas vai lá, pede, estuda. Se prepara para uma entrevista, leiam, leiam muito. Aprendam, né, a diferenciar o que é ciência de verdade, o que é pseudociência, né? A ciência não tem um lado, ela procura o que nos aproxima mais do que é verdade naquele momento. Então, leiam, leiam muito, estudem, sem preconceito e se unam como mulheres, se unam aos homens, e para que a gente não tenha, nas próximas gerações, que falar sobre mulheres na ciência, e sim que a gente tenha que discutir sobre ciência, independente do gênero, independente né, de outras características aí que não seja só ser ou não um cientista. Muito obrigada, Priscila. Você ajudou muito o nosso trabalho. Suas respostas foram excelentes. Muito obrigada mesmo, viu? Imagina, Laís, eu que agradeço a oportunidade.